hoje o nosso devocional vai ser um pouquinho diferente. Eu vou começar a falar com você de um assunto novo. E a gente falou um pouquinho sobre Atos dos Apóstolos esses dias, mas estava queimando no meu coração algo diferente que eu já queria fazer há algum tempo. E quando deu o estalo, eu falei assim: preciso começar isso agora. Então, nós vamos interromper um pouquinho os devocionais do livro de Atos e nós vamos introduzir um outro assunto que também não foge muito. Olha só que interessante, a gente tem falado do livro de Atos, a gente falou sobre a descida do Espírito Santo, sobre Jesus enviando os discípulos, os apóstolos, para pregar o evangelho a todas as pessoas, gentios, judeus e todos os povos. A gente viu Saulo sendo transformado, saindo de uma rota, indo para outra completamente diferente. A gente viu pessoas sendo confrontadas, enfim. Em poucos dias nós vimos várias coisas. E tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um objetivo por trás. E às vezes a gente não entende, a gente não sabe logo de cara, mas tudo que ele faz tem um objetivo. E aqui em Atos, Jesus começou a mandá-los, ele mandou o Espírito Santo com um propósito, começou a enviá-los para pregar, e mesmo correndo risco de vida, correndo risco de serem presos, eles foram pregar o evangelho. E tudo isso tinha um objetivo, Deus tinha algo para cumprir na vida deles e através da vida deles, dos discípulos. E hoje em dia não é diferente com você, viu? Não é diferente com você nem comigo. Nós somos criados por um propósito. E teve um dia numa live que eu fiz lá no Instagram, se você veio lá do Instagram ou do Facebook, você sabe do que eu tô falando. Se você não veio de lá, não tem problema. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para a mensagem que tá lá no Instagram, no IGTV, para você poder assistir. Teve um dia que a gente falou sobre Esther. Esther é uma personagem da Bíblia, uma pessoa que foi extremamente importante na história de Israel, e é uma história que mexe muito comigo, particularmente. E nesse dia, eu senti algo diferente. Quando a gente fez esse devocional, foi especial, sabe? Eu senti que realmente as palavras não vinham de mim. Que, aliás, tudo que eu tenho falado aqui, lógico, né? Eu me preparo, eu dou uma lida, eu não fico horas me preparando, porque eu gosto de pegar e entender junto com você aquilo que Deus está falando, mas obviamente que eu dou uma lida antes, medito. E aquele dia, mesmo dando uma lida e já sabendo a história, eu senti que foi o Espírito Santo mesmo que me moveu a falar aquelas coisas, sabe? E naquele dia eu realmente confirmei. Falei, poxa Deus, é isso. Eu tenho que falar sobre isso. Foi para isso que eu comecei a fazer esses devocionais aqui na internet. Foi por um propósito. O Senhor tem propósito nisso. Bom, naquele dia eu me lembrei deste livro aqui, Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Esse livro aqui é emprestado, inclusive, quem me emprestou foi minha amiga Piri, a Alexandra. Eu vou devolver para ela poder acompanhar e vou comprar um para mim. Eu já li esse livro, ele é um livro muito bom. É um livro muito importante, é um assunto muito importante. E na minha cabeça, eu achava que a gente não precisava falar mais sobre isso, porque eu vejo muitas pessoas falando. Só que, às vezes, eu estou vendo muitas pessoas falando porque eu me interessei por este assunto. E nem todo mundo, às vezes, tem acesso a esse assunto ou sabe o que é um propósito de vida, o que é ter propósito de vida. Então, decidi que eu vou usar esse livro aqui para os próximos devocionais. Esse livro, ele tem 40 capítulos, então eu vou falar sobre cada capítulo um dia, e aí a gente traz uma meditação e você vai entender por que esse livro é tão bom, tá? Não precisa comprar o livro, não precisa sair correndo para comprar o livro, tá? Você faz os devocionais aqui comigo e depois, se você se interessar, que eu acho difícil não, você pode comprar o livro ou você procura aqui no YouTube porque tem audiobook dele também, tá? Ou você compra também pro seu celular, para você ler no tablet, no computador, no Kindle, enfim, mas não precisa para os devocionais comprar o livro. Só pra gente terminar esse devocional de hoje, que é pra você já ficar com uma pontinha do que vai vir amanhã, eu quero te convidar a ler o livro de Esther. Pra quem já estava lá no devocional, como eu falei, já sabe do que eu tô falando, já deve ter lido, mas lê de novo esse capítulo 4, tá? Esther capítulo 4, vou ler pra você só o versículo 13 e o 14, que são os que mais mexem comigo. Não pense, aliás, começa aqui, ó. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que, por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta, ou para um tempo como esse, que você foi levada à condição de rainha?
Cara, esse versículo aqui mexe muito comigo. Quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi levada à conjuntura de rainha. O tio de Esther pergunta pra ela: quem sabe não foi justamente para um tempo como esse que você foi colocada aí como rainha? Para você entender a história da Esther, vou dar uma resumida super rápida. Ela era uma órfã, ela morava com o tio que criou ela. E aí ela participou de um concurso de beleza e foi eleita como a rainha, nova rainha, né, do rei. E aí os judeus estavam passando por apuros e ela poderia ajudar, mas para ela ajudar, ela teria que colocar sua própria vida em risco. E aí o tio dela coloca ela na parede e fala assim: quem sabe não foi justamente para isso que você foi colocada nessa posição. Se você ficou curioso, quer entender melhor, lê lá o capítulo 4. O livro de Esther é bem curtinho, lê ele todo. E aí amanhã a gente começa a falar sobre propósito, você vai entender do que eu tô falando, tá bom? Obrigada por ter assistido até aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo. E eu te vejo amanhã, no mesmo horário, pra gente começar o nosso primeiro dia vivendo com propósito, tá bom? Um beijo!